melhor forma de higienizar os dentes? Que dispositivos utilizar, principalmente quando você tem doença periodontal? Muito prazer, meu nome é Bianca, sou cirurgiã dentista e esse é o canal Master Pride, onde falamos sobre tratamentos odontológicos e também sobre saúde bucal. Hoje nós vamos trazer uma dúvida que é muito comum, né, entre os pacientes que têm doença periodontal. Doutora, o que eu devo usar? Eu devo usar um enxaguante bucal? É ele que vai garantir que eu não tenha doença periodontal ou doença de gengiva? Eu preciso usar alguma escova especial, uma pasta especial? A gente vai conversar justamente sobre isso hoje. Se você gostou desse tema, não deixe de curtir e nem de compartilhar. E também não deixe de se inscrever se você ainda não é inscrito no nosso canal, para receber notícias aí de novos vídeos. Também não deixe de apertar lá o sininho, tá certo? Bom, gente, antes de vocês entenderem quais são as melhores ferramentas para combater a doença periodontal, você precisa entender o que é a doença periodontal. Então, rapidamente aqui falando, né, a doença periodontal, ela inicia-se normalmente por uma placa aderida no dente. Essa placa é onde as bactérias acabam se agregando ali, né, elas ficam aderidas ali naquelas bactérias, naquela placa. Elas acabam se alimentando de alimentos que ficam entre os dentes, porque a pessoa normalmente não faz uma higienização ali do fio dental, e com isso ela tem alimento em casa, né? Então ela começa a aumentar o seu número, proliferação bacteriana. Essa bactéria ela acaba liberando toxinas que são irritantes para os tecidos gengivais, faz com que crie uma inflamação local, e aí o organismo começa a jogar sangue ali no local, né, para tentar combater a infecção. Por isso que a gengiva sangra. A partir dali, começa o processo infeccioso mais grave, né? Muitas vezes tem secreção, tem pus, começa a ter bolsa periodontal e a perda óssea começa a acontecer. Essa seria a evolução da doença. Pois bem, se tudo inicia-se com a placa aderida, né, que vai se consolidando e vai calcificando com o passar dos dias, que tem a ver com componentes que a gente tem na própria saliva, uma coisa que seria interessante é a remoção dessa placa. Como que faz a remoção dessa placa? Justamente essa remoção de placa é feita a cada 6 meses no dentista, né? Então é importante que, além da preocupação dos dispositivos que você vai ter para poder limpar os seus dentes e tudo mais, você faça uma manutenção periódica no dentista. A cada 6 meses, a cada 3 meses, dependendo do grau de tártaro que se forma aí nos seus dentes. Tem pessoas que com 3 meses o dente está tomado de tártaro. Às vezes um pH mais ácido da boca, às vezes uma saliva que contém mais sais de cálcio, faz com que você tenha maior impregnação desse tártaro, tá? Então é importante observar essa questão, você está sempre passando e eliminando ali esse tártaro, porque esse dificilmente você vai conseguir tirar com algum dispositivo que você tem, né? Normalmente você consegue retardar a produção, a adesão dele, usando o fio dental e a escovação. Tudo bem, doutor, já entendi que é importante a manutenção periódica, mas dos dispositivos, quais são importantes? Muito pessoal fala do enxaguante bucal, gente. Enxaguante bucal, ele não deve ser usado direto, tá? Nem aquele que compra, o Plax, Listerine. Por quê? Porque eles são bactericidas. E se você ficar usando direto, você vai começar a selecionar as bactérias na sua boca. Porque ele mata a bactéria, mas ele não mata todas. E aquelas que ele não mata vão ficando cada vez mais fortes. O que é ideal quando a pessoa tem doença periodontal? O básico, escova e fio dental. Se você tiver uma boa escovação, com a pasta que for, tá? Mais o fio dental, você já vai conseguir eliminar os restos alimentares que ficam entre os dentes e aquela placa que está querendo se formar ali nos tecidos, ali no tecido gengival. Com isso, você já melhora significativamente a sua doença periodontal. É claro, após um exame clínico, o dentista pode passar para você, por exemplo, se você tiver com uma infecção aguda, algum enxaguante, né, com dicloranato de clorexidina, ou Periogard, né, alguma coisa para diminuir a inflamação da sua boca. Mas nem mesmo esses bochechos você deve usar o tempo todo. Tá? Ele é apenas para uma ocasião grave, uma infecção aguda. Assim que você conseguir controlar os sintomas, você deve manter a saúde com a limpeza periódica, com o uso do fio dental de forma adequada e também a escovação. Existem também algumas pastas que são utilizadas para pacientes que têm uma doença periodontal mais grave,
né, doenças periodontais crônicas, que ele vai ter que substituir a pasta normal que todo mundo usa em casa por essa pasta. Mas isso só deve ser feito, gente, quando a pessoa passou por avaliação e detectou que o tipo de periodontite que ela tem é crônica, tá? Então você vai precisar de um combate ali o tempo todo ali da doença periodontal, então é importante usar uma pasta um pouco mais forte. Mas a grande maioria das pessoas não precisa, tá? Não precisa. A grande maioria das pessoas, se você fizer uma boa escovação e passar o fio dental adequadamente, já resolve. E aí vem, claro, a adequação aí de cada tratamento. É muito importante vocês entenderem que a limpeza mecânica, ou seja, você esfregar nos dentes, né, fazer esfregaço dos dentes, remover aqueles restos alimentares que tem entre os dentes, é a melhor forma de você combater a doença periodontal. Por isso que o enxaguante, que é apenas alguma coisa tópica que bate no dente, não é o ideal, né? Porque ela vai manter a sujeira ali. Se você não faz uso do fio dental e faz uso de enxaguante bucal, não vai resolver o problema. Porque a bactéria, gente, ela continua viva e ela vai comer aquele resto alimentar que você deixou ali, tá? Então precisa remover fisicamente, né? Mecanicamente ali aqueles restos alimentares. E algumas pessoas apresentam alguns espaços maiores entre os dentes. Já são pessoas que tiveram uma doença periodontal, que evoluiu mais gravemente e que está estabilizando nesse momento. Aí sim, existem alguns dispositivos que podem ajudar essas pessoas, como, por exemplo, a escova interdental. A escova interdental é uma escovinha que a pessoa vai usar para poder limpar ali entre os dentes. Ela auxilia porque, às vezes, os espaços que a pessoa tem ali entre os dentes é tão grande que o fio dental fica meio bambo ali, né? Você não consegue limpar adequadamente. Então essas escovinhas vão ajudar você a ter estabilidade e vão ajudar você também a não ter muitas inflamações nessas regiões, porque senão acaba acumulando alimento e acaba tendo problemas, tá? Mas o que eu quero deixar claro aqui nesse vídeo? Não é um enxaguante que vai fazer você ter saúde. O que vai fazer você ter saúde, se você tem doença periodontal, é o controle dessa doença periodontal por um profissional que esteja apto, né, a realizar esse controle, fazer as limpezas periódicas de acordo com a sua necessidade e fazer o uso de uma pasta, de um fio dental de forma orientada. A forma como você tem que usar tem que ser orientada por um dentista, para que você possa usar sem machucar a gengiva, sem machucar a papila e ainda assim ter mais saúde. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Vai ser um prazer, eu posso fazer outro vídeo explicando mais sobre isso, ok? Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!